Então, vamos hoje abrir em Hebreus. Nossa, em Hebreus essa semana. Você vê? Confirmação, hein? Você vê? Tem um negócio de Hebreus também. Então, vamos pegar em Hebreus os capítulos 3 e 4. Pelo menos em parte. Eu queria repassar para vocês uma coisa que eu recebi assim no coração essa semana, em relação ao descansar em Deus. Porque descansar em Deus, a gente lê isso nos Salmos, a gente lê isso em vários lugares, em Hebreus, hein? O descanso em Jesus Cristo, em Deus, ele é muitas vezes mal interpretado, entendeu? O que me tocou é principalmente um testemunho que eu vi, estava tão errado em relação à palavra, que não condizia com a palavra, que eu fui tocado, mas assim para procurar, para tentar explicar à luz da palavra o que eu descanso em Deus. Porque não é fácil, não. Não é descansar, a gente não trabalha para Deus. A gente trabalha na vida profissional, mas a gente não trabalha para ter que tomar férias, ou sei lá o quê, ou ter algum recebimento de alguma coisa para descansar em Deus. Então, a gente vive com Deus, não é? A gente tem Deus em nós. Então, eu vou descansar de mim mesmo, não é? Então, não descanso de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou filho, não tenho que descansar disso. Entendeu? Então, descansar em Deus é completamente, não tem nada físico, hein? Então, eu queria, que a gente lesse, onde a gente presume que é Paulo, que escreveu aos Hebreus, onde ele explica aos Hebreus quem é Jesus, quem é Deus, o que é o descanso em Deus. Então, primeiramente, a gente tem que entender que ele vai começar comparando Jesus a Moisés. Eles não tinham, os hebreus, é como aqui, por exemplo, hoje, muitas, por exemplo, os católicos, para não citar eles, mas que é a religião mais difundida, eles não têm essa noção também de quem é realmente Jesus Cristo. Porque eles têm a noção de quem é a Maria, não é? Ou de quem são alguns santos, mas, na verdade, Jesus Cristo mesmo, para descansar em Jesus, sem pedir, às vezes, sem orar a santos, a mortos, é complicado. Então, precisa explicar, hein? Aqui, a gente vai ler a partir do capítulo 3, versículo 5, para não prolongar demais. Teria que ler, na verdade, desde o início de Hebreus, mas não tem como, agora não vai fazer um estudo, mas o que seja uma exortação, uma pregação, mas mais exortação. O que significa exortação? Exortação é quando você pede para alguém, você endireita alguma, você pede de corrigir alguma coisa, ou você pede para alguém fazer de um certo modo. Eu vou te exortando de não fazer mais isso, mas de começar a fazer assim um certo. Um conselho, tipo uma correção, mas correção baseada na palavra. Hein? A gente não usa o termo exortação, estou te exortando, geralmente quando não é em relação à palavra. É para não... eu acho que mesmo para não falar correção. Mas é para ensinar corrigindo. Então, aqui eu acho que ele está ensinando, está comparando Moisés a Jesus, está mostrando as diferenças, exortando eles a descansar no Senhor e a não fechar o coração. Vamos ver. Então, capítulo 3 de Hebreus, versículo 5. Por certo, é Paulo falando, hein? Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo
como filho e responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus se nós mantivemos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Eu vou reler isso aqui. Tem que ler sem fazer esses paradas. Para entender mesmo. Mas Cristo, como filho, é responsável para toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nós mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. O Guimarães acabou agora de orar, da gente ficar firme até o final, hein? De não perder essa esperança gloriosa. Ele está falando agora que nós somos a casa de Deus. Ele estava comparando Jesus e Moisés, e agora nós somos, comparando de Jesus, a casa de Deus, como Jesus é. Moisés foi um construtor, nós somos a casa junto a Jesus. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvir sua voz, não endurece um coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Isso aqui é Deus falando, hein? Naquela época. Agora ele está falando: hoje, se ouviram sua voz. Não, se ouviram sua voz, não endurece um coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Hoje quer dizer que é uma nova oportunidade. Esse hoje, ele é sempre hoje, com Jesus. Então, hoje é uma nova oportunidade. Se ouviram a sua voz, não endurece o coração, porque já fizeram isso. Não faz a mesma coisa. Ali, seus antepassados, quando eram no deserto, me tentaram e me puseram à prova. Apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos que eles atravessaram o deserto. Que foi isso? O que tinha acontecido lá naquele momento no deserto é que era o Corá, eram líderes do povo, que se instigaram contra Moisés e Arão, que estava dirigindo o povo lá no deserto, porque eles estavam demorando, eles não tinham carne para comer, eles comiam um maná, enfim, eles se rebelaram. Aí começaram a falar que Moisés não era... como que Moisés tinha toda essa autoridade, que ele não tinha essa autoridade toda. Moisés aí falou para eles: não, então vamos ver. Se eu não sou autoridade de Deus, se não foi Deus que me levantou. Aí vocês vão reunir os seus líderes. Eram lá 250 líderes que se revoltaram junto com Corá e dois outros. Aí ele falou: amanhã a gente vai pedir a Deus mostrar quem é líder, quem me levantou. Aí eles puseram incenso, naquela época era coisa de incenso, fazendo sacrifício. E Deus falou, me falou: não, foi Moisés, agora eu vou matar tudo esse povo, toda a assembleia. Aí Moisés pediu para ele não fazer isso. Aí ele pediu para não fazer isso, ele matou os 250 mais esses três líderes. Ele abriu a terra, eles foram engolidos. Depois ainda continuaram, aí foram mais 14 mil que morreram lá mais para frente. Então, eles se rebelaram mesmo. Eles tinham endurecido o coração, e é por isso depois que Deus os deixou vagar 40 anos dentro do deserto, porque a gente vai ler lá, ali seus antepassados, no versículo 9, me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Pois, por isso fiquei irado com aquela geração, e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Esse descanso é de entrar no descanso de Deus, no favor de Deus, na paz de Deus. Lá era na terra prometida. Essa geração ali fala, no versículo diz: por isso fiquei irado com aquela geração. Então que ele não esteja irado com a nossa geração, é que a gente possa entrar no descanso dele. E
a nossa terra prometida é a vida eterna. Isso, exatamente, a vida eterna, a nossa terra prometida. Então, que a gente não ir a Deus. É que a gente não se endurece o coração como eles fizeram no passado, quando alguém recebe as boas novas. É terrível, a gente pode ler isso para as pessoas. Porque se fizer a mesma coisa, eles não vão entrar no descanso do Senhor. Isso a gente aqui já entende o que é o descanso, hein? Já dá um bom entendimento do descanso. Que não tem nada a ver com o descanso de trabalho ou de coisa assim, hein? Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvia do Deus vivo. Advirtam uns aos outros. É por isso que eu estou falando. A gente pode ler isso, tem que ler. Não é? Desviar da palavra, né? Não é? Advirtam uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, enquanto ainda tem a oportunidade. Porque amanhã talvez não é mais hoje, a gente não sabe onde que a gente está. Não é? Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Quantos são enganados pelo pecado, hein? E se endurece. Você testemunhou agora mesmo. Não quero. Endurece mesmo o coração. Não quero mais, eu sei que estou errado, mas eu quero continuar. É endurecido pelo pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Tem que se manter firme. Você vê como ninguém é predestinado? Depende de nós. Depende de nós. Ele fala assim, no 14, porque nós tornaremos participantes de Cristo se, somente se, de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Tem que ficar firme até o fim, não é? Não adianta, Senhor, olha, estou aqui e depois eu voltar e fazer tudo. Não, tem que manter até o fim. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouviram sua voz, não endurece o coração, como eles fizeram na rebelião lá no deserto. E se vocês querem ler, todo esse fato está no capítulo 16 de Números, na palavra, com Moisés. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de ter ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? Agora imagine, se eles saíram do Egito conduzidos por Moisés. Moisés era como um Deus, era dirigido por Deus. Imagine, uma população inteira, eram centenas de milhares de pessoas que seguiram Moisés. E de repente eles não veem mais Deus. E ainda tinha essas colunas de fogo à noite, de fumaça. Muita coisa, hein? Aí ele fala assim, não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Quem foi? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Jamais entrariam. Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Então, não é coisa real. Eles não entraram. Essa geração não entrou. Vocês sabem que quem entrou em Canaã, na Terra Prometida, foi a outra geração. Não foram esses que saíram do Egito. Eles não entraram, foram só 2 pessoas. Foram o Caleb e mais 1 ou 3 que entraram. Nem Moisés. Nem Moisés entrou. Então, porque Moisés tinha se irritado também uma vez com o cajado dele, né? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso. Então, entra no descanso, entra na paz do Senhor. Essa aqui é muito, muito, muito claro. Esse descanso é o descanso de Deus.
quando ele descansou o sétimo dia, é o sabá. Tem nada a ver com férias, com coisa assim, né? Com uma coisa merecida. Não, porque eu estou falando isso porque tem gente que fala, não, eu vou fazer um ano sabático. É verdade. Aí eles acham que é mais líderes, assim, de congregações, né? Porque eu tô muito atormentado, estou trabalhando demais, eu estou fazendo um burnout. Eles gostam de falar de burnout, né? Isso não vem, nenhum pastor ou líder ou evangelista faz um burnout, uma depressão, por causa de passar a palavra. Eles fazem burnout, sabe por quê? Pela ganância A maioria que faz esses burnout, a menos que seja uma doença, a gente pode ver, eles são líderes de gravadoras, de editoras, eles são líderes eles organizam viagem, é a ganância. Eles são líderes de sei lá quantas igrejas ou filiais. Então isso não é uma coisa normal, uma coisa humana. Então eles não estão sobrecarregados de passar a palavra. Eles estão sobrecarregados porque eles querem ganhar. Eles têm muita ganância através da palavra. Então você acaba não sabendo mais, você acaba sobrecarregado. Então não existe descanso sabático para pastor ou coisa assim. Isso a gente não encontra. Vai tirar férias, vai lá no hotel 5 estrelas por 2 meses, que a gente vai te pagar umas férias lá, você merece. Não. Você é filho de Deus, você vai descansar de si mesmo? Isso não faz nem sentido. É menos quando a gente vê a palavra. Entendeu? Então são pastores que têm que começar a cuidar Estou falando de pastor, mas é qualquer pessoa que é filho de Deus. Não sou pastor, só que a gente ouve mais falar de pastores que chegam nesse ponto. Mas a gente pode ver que esses pastores, ou eles fazem palestras em todo lugar, ou eles falam... É tudo gente que entra em parafuso. Por quê? Porque é muito ganancioso com a palavra. Não quer se limitar a isso. Então, vamos ler. Desculpa que estou falando disso, mas eu fui muito tocado com isso. A gente às vezes se deixa levar por umas coisas enganosas. Aí a gente pensa, mas será que o Filho de Deus pode ficar depressivo? Entendeu? Pode fazer um burnout por anunciar as boas novas? Será que alguém na palavra... Isso não existe, hein? Não pode. Deus, ele nos fortalece. A gente cantou isso. Nossa força está no Senhor. Os discípulos também, as situações difíceis. Você vê, Paulo, ele foi preso, apedrejado, e lá ele não deixou de louvar o Senhor nenhum dia. Ele não ficou doente, ele não ficou doente. Pois é. Né? Isso é muito importante, né? Se a gente, independente da situação que a gente passa, se a gente está tendo a paz, né, a paz de Cristo, é porque está no caminho certo, né? Sim, porque hoje a gente poderia... Não, porque hoje tem muita coisa com a internet, com isso, tem que cuidar de muitas coisas. A gente tem muita persecução. Tinha muito mais antes. Não tinha internet, mas tinha muita persecução. Tinha os romanos na porta, depois tinha os samaritanos, depois, mas é verdade. Tinha, vixe. Entendeu? Vamos continuar então. No capítulo 4, hein? Agora a gente chega no descanso prometido por Deus. Que o descanso mesmo em Deus. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Que não tem que pensar, começar a duvidar. Será que eu fiz certo agora que eu preguei certo? Será que eu anunciei as boas novas de uma maneira certa? Não pode duvidar disso. Porque essas boas novas, o Evangelho, hein, também nos foram anunciados a nós, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, nesses judeus, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso, quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira
jamais entrarão em meus descansos, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa de que da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, que é o sábado, o domingo ou sábado, Deus descansou de todo o seu trabalho. Agora, vê bem. Mas, em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem neles. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Que são os judeus, hein? Eles não entraram. Aí, quando ele fala que Deus descansa do trabalho, Deus descansou de todo o seu trabalho. A gente vê que nas versões, na versão hebraica, não está escrito trabalho, de toda sua obra, né, de tudo que ele tinha feito. Então, não é um trabalho, porque trabalho para a gente é como se fosse um trabalho, hein? Mas, na verdade, ele falou o quê no sexto dia? Ele viu que era bom, ele descansou. Ele não falou, eu trabalhei muito, mas agora estou muito cansado de ter feito a criação, eu vou descansar. Cansei, agora cansei de ter criado tudo isso. Não, ele falou, era muito bom. Ele descansou, entendeu? Ele se regozijou. É o que a gente tem que fazer. Quando a gente se converte, quando a gente está com Jesus, a gente descansa nele. A gente vai ser, é muito bom. A gente descansa nele. Então nós descansamos nele. Não tem nada a ver, não um descanso físico, um descanso da alma. Um descanso de saber que a gente está na glória, nessa esperança da glória. A gente fica firme e descansa nessa certeza. É por isso que ele fala que a gente não tem que duvidar por causa da incredulidade. A gente tem que descansar confiando que a gente está com Deus, que Deus está conosco. Portanto, eu vou reler os 6. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem neles. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, realmente são só alguns. Os que vão ficar firmes até o fim, né? Por isso, Deus estabeleceu em outra ocasião, uma outra ocasião, para que entrem em seu descanso, que é a ocasião agora. Essa ocasião é hoje, com Jesus. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois nas palavras já citadas. Essa aqui está em Salmo 95, nos versículos 7 e 8. Hoje, se ouviram sua voz, não endurece o coração. Está em tantos lugares, né, que a gente tem que não endurecer o coração, entra no descanso de Cristo. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Esse descanso é o descanso definitivo na vida eterna, quando ele fala de descansar do nosso trabalho, de nossa obra, de ter vivido nesse mundo. Mas não é um trabalho que vai me cansar fisicamente, no qual eu tenho que descansar para recuperar forças. Isso não tem nada a ver, em lugar nenhum. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. A gente tem que se esforçar para entrar nesse descanso. Isso é a prova que não é um descanso físico. Quem vai se esforçar para descansar? Hein? Não, se a gente é cansado fisicamente, a gente cai e dorme. É descanso, ou vai passar férias. Não, aqui a gente tem que fazer esforço para ficar no descanso de Deus, para a gente entrar nele. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Mas
se desobedecermos, como no exemplo citado, que é lá no Egito, cairemos. Então, é por obediência que a gente descansa, não é por fadiga. É por obediência, senão a gente cai. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestaremos conta. Então, que ninguém engane ninguém com pecado, que impeça o descanso dos fiéis. Isso, claro que ele está falando muito em relação a líderes, né? Porque ele comparou os líderes do Egito, que se rebelaram contra Moisés. Né? Então, ele está falando que, é por isso que ele fala, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Nada vai ficar escondido. Pode tentar enganar o povo, mas Deus sabe. Você não vai entrar no descanso, não. Visto, portanto, o 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. No versículo 2, a gente entende melhor porque ele está falando isso, que Jesus entende nossas fraquezas, porque no versículo 2, Paulo compara Jesus ao ser humano. Ele fala, ele nasceu de carne, de osso, de sangue, então ele sofreu a mesma coisa que a gente, no capítulo 2, né? Então, é por isso que eu falo, a gente deveria ler desde o início de Hebreus, para ter todo o entendimento. Mas, em relação a esse descanso, eu acho muito importante a gente entender o que é. Vou repetir aqui. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, que é o trono do descanso, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando foi preciso. Esse aqui foi o versículo que parece que eu tinha recebido para Milena, que eu escrevi aqui Milena, quando ela batizou, acho. Vou reler então. É muito legal esse versículo, muito bom. Apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então a gente não tem desculpa de pecar, porque ele foi tentando igual. Se a gente peca é por querer. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono de graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Que maravilha que a gente pode nos aproximar do trono e receber sempre a graça e a ajuda quando a gente precisa. O Senhor sempre está ali, porque Ele entende todos os nossos sofrimentos, Ele entende tudo que a gente passa, porque Ele nasceu de carne, de osso, de sangue. Ele estava de carne e osso, Ele sabe o que a gente passa. Mas nem por isso Ele pecou. Então, Ele sabe como nos ajudar. Certo? Então, acredito que vocês entenderam que o descanso é a paz, é sinônimo de paz, hein? Com Jesus. E não é sinônimo de uma recuperação física de um cansaço. De jeito nenhum. Então, não um descanso que pode ser suprido ou corrigido através de férias, através de um mês sabático ou de um ano sabático. Isso tem nada a ver. Não é esse tipo de descanso que vai recuperar a pessoa que está cansado fisicamente. Se ele é cansado fisicamente, é outro problema. Não é um problema espiritual. Pode ser um problema espiritual, mas porque
na verdade, ela está misturando coisas terrenas com as coisas de Deus. Né? O cansaço terreno, ele vem quando a gente cuida demais de coisas terrenas. Ele não vem porque a gente cuida de coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, a gente recebe a unção, a gente recebe as forças, a gente recebe a capacitação através do Espírito Santo. Né? Está escrito lá, é o Espírito Santo que nos dá. Então, Senhor, te agradeço. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor quer